Obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estará. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. E aí, povo? Acabou? Oh, pois, hein? Poxa vida, viu? Ó, deixa eu falar algumas coisas antes de abrir a Bíblia. Em primeiro lugar, o seguinte: vocês não entenderam o apelo dos pratos, era o contrário, não era para pegar mais prato, era para devolver os pratos. Então, enquanto o sonete canta, devolva o seu prato para Jesus. Não, para Jesus não, para a cozinha mesmo, viu? E outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu agradeço muito, viu? O povo é muito gentil e a lembrancinha não pôde nem vir, então, poxa, que bom que o nosso carro está reservado lá, viu, no Rio de Janeiro. Eu recebo a bênção, viu? Eu falei para o Rodrigo, quando ele me contatou, eu falei: não precisa, não se preocupe com presente. O maior presente vocês já me deram, de ter a oportunidade de passar esse fim de semana prolongado com a minha família. Eu falei para ele quando conversávamos que a minha única condição era que eu tinha que ir com a minha família. Porque no dia a dia é tão corrido e é tão... a gente vai para lá, vai para cá, pelas atividades ministeriais, eu não tenho estado muito à noite em casa, porque à noite eu estou atendendo a igreja e os irmãos. Então eu agradeci, não precisa, já recebi até, nem precisa me dar o bombom, porque eu já recebi ontem. Se quiser também, tá bom, eu recebo, vai, puxa vida. Pronto. Então, tá tudo feito, ó. Beleza. Porque o nosso maior presente é estar junto, e estar junto com vocês também. Obrigado à amizade, o carinho que vocês tiveram para conosco. Obrigado a todas as crianças e crianças que estiveram com os meus, brincando para lá e para cá. Foi tudo muito divertido.
Uma coisa que eu queria também dizer para vocês é agradecer a oportunidade, começando pelo pastor Bruno, que não está aqui, mas esteve conosco, aos líderes, ao Rodrigo, que acharam a gente lá em Brasília. O contato que foi feito foi de um amigo meu que mora hoje lá em Cuiabá. Olha como Deus foi longe, né? Para a gente estar aqui nesse momento. Então, eu louvo a Deus por causa disso. E eu tenho certeza de que as mensagens do Senhor ficam gravadas para sempre. Vocês vão esquecer do que eu falei, mas o que a Bíblia falou não tem preço, que a gente não esquece. Se vocês quiserem continuar acompanhando meu ministério, nesse momento eu estou na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, em Brasília. Nós temos um novo canal no YouTube e uma página no Facebook. Então, se você quiser, tem alguns sermões lá. Eu fiz uma série Identidade, a gente vai fazer algumas outras séries, e você acha a gente por lá. Não tem outro caminho melhor. O Instagram, eu não mexo muito, estou prometendo mexer. Twitter, depois de 4 anos eu tuitei alguma coisa, já esqueci minha senha de novo. Mas eu tô lá, tá? A gente tá por lá. Se vocês quiserem saber da nossa família, vai no Instagram da esposa, que lá é certeza que tem conteúdo, tá bom? Nós somos os 144 mil, né? Alguns não puderam chegar até o fim, vocês chegaram até o fim. E para vocês tem uma mensagem muito especial. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Antes do Marcos 10, antes do texto que leremos, tem 2 histórias que aconteceram com Jesus. A primeira história é quando Jesus ouve um burburinho e ele vai e pergunta para os discípulos, e os discípulos dizem para Jesus que alguns pais estão trazendo as crianças para que ele possa abençoar, e os discípulos estavam impedindo essas crianças de virem porque eles iam atrapalhar a mensagem do Senhor. E Jesus vira e fala: muito pelo contrário. Jesus subverte muito a ordem natural das coisas. Aquilo que o homem diz que é certo, que é errado, Jesus vai lá e faz o contrário. Ele disse assim: olha, se vocês quiserem receber o reino de Deus, vocês têm que ser como crianças. A criança recebe Deus de uma maneira diferente. Você já parou para perceber quanto de meninos e meninas de 8 a 12 anos se batizam em nossa igreja? E alguns acham que esses batismos são imaturos. Imaturos somos nós, para não entender como eles compreendem Jesus Cristo. Eles amam Jesus. Eles não conhecem todos os problemas da vida como nós conhecemos, e isso é uma vantagem para eles. Deixem os pequenos virem a mim. E quando um homem mais velho vê isso, o coração dele se derrete. Sabe quando a pessoa está assim, na luta para se entregar a Cristo, assim? E ele não sabe se vai, ele sabe que aquele caminho é melhor, mas parece que não dá, ele fica assim, na luta. E quando ele vê a Jesus recebendo as crianças, ele diz: não dá mais. E assim que as crianças saem, este homem que nós chamamos de jovem rico, ele deveria ter mais ou menos uns 40 anos. Então, se você também tem uns 40 anos, pode chamar você de jovem. Amém, glória. Você tem 50 também, 60 também, você chama jovem quem você quiser. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, já era um pai de família, era um dos líderes espirituais do povo judeu. E ele então vai até Jesus. E você conhece a história. Ele diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus fala para ele: ó, por que você me chama de bom? Bom só é um. Você quer ganhar a vida eterna? Guarda os mandamentos de Deus. E ele diz ali, ele até cita alguns dos 10 mandamentos. E o homem fica feliz e triste ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo. E o motivo é o seguinte: ele já guardava isso. Se a vida eterna é só guardar os mandamentos, o menino já estava beleza, o homem já estava bom. Mas ele não se sentia na eternidade. Por isso que ele se angustiava. E aí Jesus responde para ele: olha, uma coisa lhe falta.
E eu gosto do relato de Marcos, que ele diz que Jesus o olhou, amando-o com amor nos olhos, e disse: uma coisa lhe falta, vai e vende tudo o que você tem e me siga. E aí aquele homem, olhando tudo isso, entendeu por que ele ainda se sentia, mesmo guardando todos os mandamentos, vazio, porque ele ainda colocava a riqueza que ele tinha à frente do Senhor. E ele vai embora triste, e Jesus fica com seus discípulos triste. A gente repara a tristeza em Jesus pela maneira que ele fala para os seus discípulos depois. A gente repara que Jesus está assim. Sabe quando você fica triste, amargurado? Jesus está aqui amargurado, porque ele perdeu uma pessoa que ele amava muito. E a Ellen White diz que este foi o último momento de decisão daquele homem em prol de Jesus. Ele nunca mais teve um momento daquele. E aí eu queria que você acompanhasse o que Jesus diz a partir disso. E ele fala o seguinte, Marcos capítulo 10, verso 23, a Bíblia fala: Então Jesus, olhando em redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Só antes da gente continuar aqui, não se iluda. O problema das riquezas não é ter dinheiro. Se você acha que ter dinheiro é um problema, não tem problema, desfaz o seu dinheiro e passa para mim que eu estou precisando. Não é ter dinheiro. Riqueza é tudo aquilo que você dá importância. Tem gente que não tem um tostão furado na conta do banco, mas ele tem em sua casa os seus deuses, os seus ídolos, as suas riquezas. Para aquele homem, a riqueza era uma conta recheada, mas para você pode ser outra coisa. E aí Jesus fala: quão difícil é para aqueles que guardam para si essas riquezas entrarem no reino de Deus. E ele continua falando, verso 24: os discípulos se admiraram com essas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? A pergunta dos discípulos é: se um rico não pode entrar e é tão difícil assim, quem pode se salvar? E aí Jesus responde o seguinte, verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não é, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos para te seguir. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já que neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Olha só essa mensagem aqui, queridos. Essa mensagem se divide em duas. Me permita ir do fim para o começo. O Senhor prometeu que você não estaria sozinho nesse mundo se você decidisse segui-lo. Ele prometeu que aqui você receberia 100 vezes mais do que você já tem. Pastor, peraí, o senhor falou que às vezes a gente não vai receber dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, mas aqui fala de casas, irmãos, irmãs. É porque a partir do momento em que você entra no reino de Deus, a partir do momento em que você entrega a vida a Jesus, e logo após você ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você passa a pertencer a uma rede mundial chamada Família do Senhor. Uma vez eu vi a história de um menino. O menino queria batizar com 14 anos. E tem uma coisa que eu entendo. Parece não ser entendido, mas eu entendo. Ele virou para o pai e falou: pai, eu quero me batizar na igreja.
E o pai falou: parabéns, filho. O pai era católico. Parabéns, filho. Qual a igreja? Igreja Adventista. Não, batiza nas outras, essa você não batiza. Por que não? Não sei, mas essa não. E aí o pai falou assim: se você batizar, você não é mais meu filho, você não entra mais em casa. E aquele menino de 14 anos precisava, não sou eu, viu? Fique tranquilo, já falei que sou adventista de berço. Ele precisava decidir entre o batismo e a família, e ele decidiu por Jesus. E quando ele chegou, depois do batismo dele, ele teve que pegar as coisas dele e ir embora. E era um sábado. E ele foi para a porta da igreja, ele não tinha nada. E uma irmãzinha olhou para ele, disse: filho, por que você está com uma mochila? Ele disse: porque eu batizei, meu pai me tirou de casa. Ela disse: filho, eu não tenho muita coisa, mas vai para minha casa. E da casa dessa ele foi para outra. E era um menino muito inteligente, e continuou ajudando, recebendo ajuda dos irmãos, até que ele ganha uma bolsa, naquela época antiga, a bolsa da Golden Cross. Começa a fazer teologia, e ele faz teologia e se forma e vira um pastor. E ele faz o mestrado também, se forma numa instituição católica, faz o doutorado numa instituição católica. E hoje você talvez deva conhecer o pastor Rodrigo Silva. O Senhor promete que se você for fiel a Ele, você nunca estará sozinho. Talvez você não tenha o que você gostaria antes, mas você nunca estará sozinho, porque Ele nunca desampara um dos seus filhos. Mas para isso, você precisa encarar a primeira parte. E a primeira parte é: se desfaça de tudo aquilo que lhe impede que a eternidade seja uma realidade para você hoje. Se desfaça de tudo aquilo que, como eu disse ontem, lhe impede do céu começar para você hoje. E parece que as coisas são tão difíceis, são tão complicadas, mas quem complica a vida somos nós mesmos. Jesus não está aqui para complicar a sua vida, Ele está aqui para descomplicar aquilo que você pensa que está complicado. E essa é uma decisão sua. Eu contei para vocês a história de quando a gente fez lá aquela série de estudos no domingo na igreja, né? Chamada Alunos de Deus. Tem mais uma sobre essa. À medida que a gente fazia, havia uma família inteirinha, que estava junta. Todos os domingos eles chegavam um pouquinho antes. Sentava ali o pai, um homem assim, parece que passou pelo nosso acampamento de verão, né? Era bem grandão assim o pai, a mãe, o filho, a filha, a nora, a neta, todo mundo sentava na igreja. Eles dominavam 2 bancos da igreja. E eles eram nossos convidados, estavam estudando a Bíblia conosco, não perdiam nada. Eles passaram por aquele dia que eu falei sobre o sábado, e no sábado seguinte eles estavam lá na igreja. E foi lindo de ver a maneira que eles estudavam a Bíblia, preencheu o estudo bíblico, e tudo sim, até que chegou o momento em que a gente fez o estudo bíblico sobre o batismo, e eles responderam sim. E aí a gente falou: amém, ó glória. E eu fui lá na casa deles. O nome dele, do pai da família, era Tião. E o Tião, quando ficou sabendo que eu ia na casa dele, ele ficou feliz da vida. E aí ele preparou tudo lá, e eu saí de lá quase do tamanho dele, negócio lindo. E eu conversei e fiquei horas com o Tião. E aí no final da nossa conversa eu comecei a falar: Tião, você está gostando de frequentar a igreja, né? Pastor, isso tem sido uma bênção para a minha vida, o senhor não sabe como. Os meus amigos já me chamavam há muito tempo para ir na igreja, eu não ia, e eu comecei, e está sendo maravilhoso. Tião, você já está conosco há quase 4 meses. Já faz 2 meses que você vem sábado, domingo, e você já é nosso, você é nosso irmão. Pastor, eu sinto isso. Tião, você quer começar uma vida ao lado de Jesus? Claro, pastor. Amém. Então, Tião, vou marcar teu batismo, tá? E ele: peraí, pastor, não posso batizar. Você não está gostando dele? Eu estou.
Você não quer Jesus? Quero. Jesus manda batizar. Você não lembra do último domingo? Lembro. E você não quer batizar? Quero. Então vou batizar. Agora não. Aí o que acontece? E aí eu comecei a falar com ele, para lá, para cá, para lá de novo, para cá de novo. E aí ele começou a abrir o coração dele. Pastor, mas é que eu trabalho na sexta-feira à noite, eu sou segurança de um lugar aqui e tal, e eu preciso trabalhar. Aí eu aperto ele de um lado, do outro, com carinho, amor, sabe? Pastor é só carinhoso, né? E aí eu fui lá, falei com ele, e eu descobri que ele era aposentado já, que ele estava fazendo um bico.